E aí, pessoal, espero que estejam todos bem. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os principais problemas que acontecem nas grandes cidades, ou seja, os problemas sociais urbanos, ok? Aí na tela a gente observa que as grandes cidades brasileiras enfrentam diversos problemas. Destacam-se as questões de moradia, desemprego, desigualdade social, saúde, educação, violência e exclusão social. Ou seja, são problemas que ocorrem em grandes cidades brasileiras e também cidades pelo mundo todo, né? Cidades urbanizadas, cidades com um grande contingente populacional. Mas o porquê desses problemas urbanos, né? O que ocasionou ao longo do tempo esses problemas? Na verdade, pessoal, esses problemas são consequências de um grande aumento populacional em um certo tempo, né? A gente vê aí que a população urbana passou de 44% para 84% em 40 anos. Né? Em 4 décadas, dobrou essa população, né? Praticamente dobrou. E um déficit habitacional de 7,2 milhões de moradias. Né? Faltam moradias para todas essas pessoas. Né? Por isso que muitas pessoas acabam indo morar em locais não apropriados nas cidades. Por quê? Porque não encontram moradias dignas, né, com uma boa infraestrutura para poder ali viver e criar sua própria família e tudo mais. Uso ilegal do solo e ilegalidade da edificação em meio urbano. A gente observa também aí esses problemas urbanos ligados a problemas ambientais, né, com o uso em solos inadequados, casas construídas em locais não adequados, não respeitando ali, né, o local ou o que o governo determinou para aquela localidade. Né? A gente vê que também muitas cidades não têm um plano diretor, né? Um planejamento, as cidades crescem de forma desordenada e problemas urbanos vão acabar acontecendo cada vez mais. Né? Mas vamos ressaltar agora os problemas sociais urbanos, aqueles que estão totalmente ligados à população. Nessa tela a gente já observa, né, que muitas pessoas, né, a população acabam fazendo com que esse problema seja um dos principais, né, no sentido de problemas sociais urbanos. Porque, segundo o IBGE, no ano de 2000, em 64% dos municípios, tudo é jogado em terrenos conhecidos como lixões, ou seja, né, áreas ficam totalmente poluídas, contaminando o solo, consequentemente contaminando também a água lá embaixo, né, dos lençóis freáticos. Então, é um problema social urbano devido à própria população contribuir para que isso aconteça, jogando lixo em locais não apropriados, ok? Nós temos como principais problemas sociais urbanos as desigualdades e segregação espacial, subemprego e submoradia e violência urbana, ok? Aqui a gente observa que desigualdades e segregação espacial são as desigualdades sociais que se materializam na paisagem urbana. Quanto maiores as disparidades entre os diferentes grupos e classes sociais, maiores as desigualdades de moradia, de acesso aos serviços públicos, de qualidade de vida e maior a segregação espacial, ou seja, quanto mais existir essa disparidade, essa desigualdade social, né, onde uns são mais valorizados, têm mais direitos e outros ficam às margens, né, ficam marginalizados, ficam sem poder usufruir do que seria digno para a qualidade de vida humana, essa segregação espacial vai acontecer. Uns usufruem, né, das benfeitorias, uns usufruem do que a cidade, do que o governo pode oferecer de melhor, enquanto outros acabam não usufruindo de nada, ficam sobrevivendo de uma forma, muitas das vezes, indigna, ok? E, além disso, o medo da violência urbana vem impulsionando a criação de condomínios fechados. Né? As pessoas de maior poder aquisitivo, ou seja, aquelas mais ricas financeiramente, buscam maior segurança para si e sua família. Esse fenômeno acentua a exclusão social e reduz os espaços públicos, uma vez que propicia o crescimento de novos espaços privados, né, e de circulação restrita. Isso só tem aumentado a segregação socioespacial. Né? A gente observa que os condomínios fechados também
também é um exemplo de segregação, né, de exclusão, onde as pessoas que têm condições financeiras de morar dentro de um condomínio fechado terão ali melhor qualidade de vida e, sobretudo, segurança. E as outras pessoas ficam excluídas de mais, né, um processo de ter dignidade, né, de poder usufruir de uma vida em paz, de uma vida digna. Então a gente vê aí essa distinção a partir dos condomínios fechados como segregação socioespacial, ok? Temos também um grande problema que é o subemprego e submoradias, né? As grandes cidades dos países em desenvolvimento não tiveram capacidade de absorver a grande quantidade de imigrantes que em pouco tempo vieram da zona rural e das cidades pequenas e médias, por isso houve um aumento do número de desempregados, né? As cidades acabaram recebendo uma grande quantidade de pessoas de menores cidades da zona rural e não conseguiu ali administrar essa grande população que agora passou a ter. E para sobreviver, muitas pessoas acabaram se resignando ao subemprego, à economia informal. Né, exemplos, os próprios camelôs, as pessoas, né, que vendem produtos nas ruas, né, os ambulantes, pessoas que trabalham sem nenhum tipo de contrato, não existe a carteira assinada. Isso faz parte da economia informal, né? São pessoas consideradas autônomas, né, que geram o seu próprio dinheiro sem nenhum tipo de contrato. E muitos trabalhadores dessas cidades grandes não têm condições de comprar sua moradia nem de alugar um imóvel em locais com infraestrutura, em locais, né, onde as residências ali são muito mais bem localizadas, né, como rede de esgoto, com eletricidade, com água encanada, pois são itens que valorizam o imóvel, né? Então muitas pessoas não conseguem viver em locais assim valorizados e acabam indo para as submoradias. E que por esse motivo formam-se as favelas em muitas cidades, especialmente nas grandes cidades, onde o número populacional será maior. Essas pessoas que não conseguem comprar boas casas acabam indo para as favelas, para as comunidades, né, para os cortiços, considerados submoradias. Essa é a face mais visível do crescimento desordenado, né, onde não teve planejamento, não teve plano diretor, a cidade cresceu de uma forma descontrolada, desestruturada, ok? E os governos da maioria dos países em desenvolvimento têm grande parcela de responsabilidade nesse processo porque não implantaram políticas públicas econômicas adequadas, especialmente no campo habitacional, para enfrentar esse problema, ou seja, não investiram num plano diretor, não investiram numa estratégia inteligente para fazer com que a cidade cresça de forma estruturada, que possa entregar para todos uma boa qualidade de vida, ok? Aqui na imagem a gente observa fotografias que mostram para nós essas submoradias, né? Esses locais aí onde as pessoas acabam sendo obrigadas a viver por não terem condições de viver em locais melhores, né? Na primeira fotografia aqui a gente observa um local que nem no Brasil é na China. Como eu falei para vocês, esses problemas sociais urbanos estão espalhados por todo o planeta, não é exclusividade do Brasil. Em 2005, a China tinha 175 milhões de pessoas vivendo em favelas, né? Nessa foto, moradores em Pequim, que é a capital da China, né, estavam ali durante a realização dos Jogos Olímpicos, né? Ou seja, a China entregou para o mundo um game, né, o jogo olímpico, as Olimpíadas de 2008, de forma impecável, com uma estrutura, né, de país desenvolvido, central, porém, enquanto isso, milhares, né, milhões, na verdade, de chineses vivem nessas condições, né? Então, problemas sociais urbanos são problemas que estão aí espalhados por todo o planeta, ok? E, consequentemente, pessoal, a gente vai chegar aí num outro problema que é a violência urbana, né? A violência contra a pessoa não está necessariamente associada à pobreza, como muitas vezes se pensa, né? Na verdade, ela é mais grave em países marcados por acentuada desigualdade socioeconômica, entre os quais, infelizmente, o nosso país se encontra, né? Pessoas que são muito ricas, próximas das pessoas que são muito pobres, isso vai ocasionar, né, um problema social que é a violência urbana. A violência contra a vida é maior nas regiões metropolitanas, né, onde vive grande parcela da população e a desigualdade social é mais acentuada. Essa desigualdade, né, financeira, social, que envolve aí países como exemplo o nosso Brasil.
E os especialistas cada vez mais nos avisam que a importância de considerar o capital social de uma comunidade é essencial, né? Quando o capital social é alto, família, escola, igrejas, associações comunitárias, centros de esporte e lazer, entre outros, né? E as pessoas sentem-se amparadas por uma rede de apoio e proteção. Há pouca propensão às ações criminais. Então, investir em educação, colocar o jovem na escola, a criança na escola, isso vai favorecer para que o país possa ter uma harmonia, né? Possa encontrar a paz, encontrar a solução para todos esses problemas, né? Enquanto houver investimento em educação, haverá investimento em paz, né? Em paz social, em uma comunidade muito mais equilibrada, né? Quando o capital social é baixo, as pessoas ficam desamparadas, sem perspectiva, e muitas acabam caindo na rede de criminalidade. Então a gente está vendo aí que se o jovem, a criança estiverem ociosos, né, sem ter o que fazer, vão acabar encontrando coisas ruins pela frente, né? Então esse tempo tem que ser gasto com estudo, estando na escola, né, é um dos principais alicerces para que esses problemas possam ser resolvidos futuramente, ok? Nessa tela a gente observa o título, o desemprego e a violência. Na verdade, o número de vagas de emprego não cresceu na mesma proporção em que a população urbana, né? A população urbana cresceu, as cidades começaram a ficar inchadas, né, com o índice populacional gigantesco, porém o número de empregos não acompanha tudo isso, né? Em agosto de 2007, a taxa de desemprego no Brasil era de 9,5%, ou seja, cerca de 18 milhões de pessoas, 18 milhões de brasileiros estavam desempregados no país. Ok? Então a gente tem aí um problema seríssimo que é o desemprego, que acaba desencadeando a violência, ok? E em todo esse processo, pessoal, a gente observa um termo, né, conhecido como favelização. Na verdade, o crescimento desordenado das cidades, o aumento da concentração de renda e do desemprego estrutural, desemprego aquele, né, que é ocasionado devido ao avanço tecnológico, né, quando a tecnologia, as máquinas, a robótica acabam ali tirando pessoas de seus postos de trabalho, né, essas pessoas se tornam desempregados, né, e desempregados dentro do conceito de desemprego estrutural, né, devido a esse avanço tecnológico que eu disse. Então, aliados à excessiva valorização do solo urbano, tornam difícil o acesso à moradia nas grandes cidades. E a ocupação de modo irregular, né, pessoas que vão viver ali em locais totalmente inadequados, né, de diversas áreas sem infraestrutura e quase sempre com limitações de ordem natural, como inundações, em costas vulneráveis a desmoronamentos, deslizamentos, né, caracterizam o processo de favelização e são reflexos da macrocefalia urbana, ok? Na tela agora, pessoal, a gente observa mais um termo conhecido como gentrificação, tá? Que vem a ser o efeito de gentrificar, né? Voltar a possuir certa condição nobre, né? Ser elitizado, na verdade. A ação que consiste no restabelecimento do setor imobiliário degradado, que, constituído pela restauração ou revigoração de imóveis, faz com que esses possam agora ser valorizados. Então a gente tem aí, junto disso, a especulação imobiliária. A gente sabe que a especulação imobiliária, tornar aquela área nobre, né, faz com que o valor dos imóveis ali sejam cada vez maiores. Ou seja, o acesso, então, a ter esse imóvel, a viver naquele bairro, ou seja, naquela localidade, vai ser ainda mais difícil para a população de baixa renda, né? Então, gentrificar tem a ver com esta figura, que mostra para nós, né, um imóvel antigo, né, bastante prejudicado, e vai passando por uma reforma até se tornar, né, aqui, a Bohemia Apartments, ou seja, era uma indústria velha, né, old industry, e agora veio a ser um apartamento muito mais elitizado. Então a gente observa que essas áreas gentrificadas, né, junto à especulação imobiliária, podem até favorecer o bairro, né, tornar o bairro mais nobre, mais bonito, né, mais elitizado, porém a grande população de baixa renda fica ainda muito mais prejudicada a conseguir viver em locais com infraestrutura melhores. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado. Qualquer dúvida, coloque no post, por favor. A gente entra em contato. Até uma próxima aula. Um abraço para vocês.